Touro, por que tudo parece tão silencioso ultimamente? E se essa pausa não fosse um atraso e fosse uma preparação? Nem toda mudança ela vem fazendo barulho, algumas são silenciosas. Sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico, eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os meus queridos taurinos. Vamos lá, meus queridos, leitura atemporal, né? O momento que você chegou aqui é o momento exato e é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo. Então, pegue apenas o que ressoar, tá bom? Vamos lá? Touro, 6 de copas, olha aí, mais uma. Vamos entender isso aqui, olha, a mensagem ela tá bem romântica, né? Olha, 6 de copas, tá? O 2 de copas, então a gente já vê que existe aqui um relacionamento. A gente tá falando aqui de alguém, né? O 4 de paus, a carta de casamento, de relacionamentos também, né? O cavaleiro de paus, a justiça e o imperador. Os enamorados no fundo do maço. Bom, aqui dá pra ver que tem alguém que ama muito, tá? Ama, tem sentimentos, ou é um sonho, um desejo de ter um relacionamento, né? Porque o 6 de copas também ele pode representar uma utopia, um sonho, algo que tu gostaria de realizar, né? Que eu tenho esse sonho de construir, de ter família, de casar, enfim. E para algumas pessoas isso já existe, tá? O que eu vejo aqui, tá? Um período, tá, para touro que as coisas começam a se movimentar, entende? O cavaleiro de paus leva, esse movimento ele surge, ele avança para algumas pessoas. Então, por exemplo, se tu tava aqui há muito tempo se relacionando com alguém, né, e me parece que tinha alguém muito em dúvida aqui, né, de que passo seguir, né, do que fazer daqui adiante, as coisas começam a ser decididas. Eu não sei se aqui alguém não dá um ultimato, entende? Com o imperador. Porque o que eu sinto aqui é uma pessoa que por muito tempo, eu acredito que ela se mantém em dúvida, tá? Se mantém em dúvida do que faz, do que não faz, porque é uma pessoa que de repente não gostaria de criar vínculos ou raízes. Tem muita dúvida. Não tem carta de medo aqui por enquanto, mas é uma pessoa que não tem não tem essa iniciativa, ela tem dúvida, ela sente, não dá para negar que existe sentimento aqui, tá? Entre as duas partes, porém é uma pessoa que pensa muito no seu prazer primeiro. Então, eu vou perder minha liberdade. O que tá em jogo aqui é a liberdade, tá? Basicamente. E aí, uma outra parte, essa leitura ela pode estar espelhada, né? Uma outra parte é como se desse um comando, né? Ó, agora as coisas precisam ser diferentes. O imperador ele chega aqui para comandar, para organizar essa história aqui mesmo, né? Eu não quero mais ficar aqui nessa questão de dúvida, ficar alimentando sonhos, né? E as coisas não acontecem. Existe aqui meio que um checkmate aqui, né? Tipo, essa justiça que ela fala sobre isso, né? A gente precisa achar um denominador comum. Eu tenho desejo de construir aqui raízes, enfim, e a outra pessoa não. Então a gente vai ter que entender aqui qual é o caminho que a gente vai seguir. Existe uma bifurcação aqui. Qual caminho vai ser seguido daqui adiante?
E esse caminho vai ter que ser igualitário, vai ter que estar bom para os dois lados. Então existe um acordo aqui a ser feito, né? Algo que venha enfim, para chegar num acordo. Existe um acordo a ser feito aqui, tá? E aqui é como se alguém, né, tivesse dando aqui as coordenadas, ó. Daqui para frente a gente vai ter que se decidir, a gente vai ter que se resolver nessa história, tá? Se for aqui, se não for um relacionamento assim, né, eu acredito que existe alguém que pode ser até do teu passado. Não, e não tô falando aqui, gente, de relacionamento tóxico, não tem nada a ver com isso. Não, nem, sabe, nem precisa botar ali nos comentários isso, porque não é alguém que tu conheceu, que tu nutriu sentimento e a vida afastou. Pode surgir, tá? Pode surgir, tá? O que mais que a gente tem aqui? Vamos entender melhor esse jogo, né? Tô vendo que eu vou ter que pegar um outro baralho. Touro, vamos lá. Vamos entender. A estrela. Ó, a gente tá falando de conexões, tá? 10 de copas. Existe um retorno aqui, não sei se retorno, mas existe uma reconexão aqui entre pessoas, tá? Por mais que... Deixa eu pegar outras cartas aqui para falar. Tá uma leitura muito de conexão. Porque assim, gente, quando a gente tá falando de almas gêmeas, chamas gêmeas, existe diferença, né, entre uma coisa e outra. Ó o imperador aqui de novo. Mas a gente tá falando, a gente fala, porque nem toda chama gêmea, ela... É fácil os relacionamentos, entende? Não é que a chama gêmea que a coisa vai ser aberta, vai ser tudo felizes para sempre. Não, geralmente existe um processo, né, para passar isso. E aqui, acredito, tá? Acredito que pode existir alguém entendendo aqui ou tentando escolher, entende? Eu sinto isso, eu não consigo escolher isso ainda. Para mim isso não tá claro, por mais que os indícios dessa leitura me falam de laços afetivos aqui, de conexões até de alma mesmo, coisas de outra experiências que a gente já teve. Tem o 6 de copas novamente aqui, tá? Então, não é que existe um retorno do passado, é um reencontro aqui, tá? Eu acho que é isso, nem é do teu passado, é um reencontro, tá? De pessoas aqui. Só que não é tão fácil assim como parece, não tá nem tão fácil de ler essa leitura, tá? Porque existe aqui uma sensação de ilusão, tá? Eu não sei se alguém aqui tá fantasiando demais uma história e levando tudo para essa questão da chama gêmea, da alma gêmea, achando que tudo é romantizando essa história, porque existe essa conexão, não dá para negar isso, tá? Só que ao mesmo tempo que existe isso, eu não vejo assim uma questão muito fácil de convivência, tu entende? É isso que o jogo tá falando. Porque nós temos a carta do diabo aqui, tá? E nós temos a carta do 9 de ouros, que me fala de independência, de pensar mais em si. Então, a história nem toda, né, conexão a gente precisa estar nela e se sentir a gente se sente em casa, mas a gente não consegue, tem alguns pontos que não fecham aqui, tá? É estranho falar isso, porque tem o imperador aqui, o diabo,
O sol aqui, me parece que existe uma questão a ser vencida aqui entre vocês. Eu acredito que é essa lição que esse relacionamento precisa aqui passar, né? Uma questão de autoritarismo, de orgulho, uma questão de pessoas assim muito, eu não sei se ciumentas, tá? Tem uma questão disso aqui também. Então tem um desafio a ser enfrentado aqui. Essa é a história. Existe um desafio a ser enfrentado. Existe um ensinamento entre essa conexão, dentro dessa conexão. E esse ensinamento ele não está sendo fácil, ele não está sendo fluido. É algo que às vezes te traz até uma certa dúvida, e aí que eu acredito que essa dúvida entra. Será que isso aqui é mesmo? Porque por mais amor que eu sinta, por mais desejo que eu sinta, conexão, tudo isso existe, química, tudo isso, tá? E a sensação de tu estar em casa, de ter essa pessoa do teu lado, que tu pode contar, uma parceria, existe um ponto a ser vencido aqui, e um aprendizado para vocês, tá? O conselho do tarô é que tu, de qualquer forma, tá, te priorize, tá, te priorize, te valorize, te consiga até se desvencilhar ou tentar entender aqui por que essa pessoa, ou, né, não sei, existe tanto, é uma questão de apego, de um laço que ele não é tão saudável assim, entende? Eu vou tirar outro tarô aqui, porque realmente essa leitura aqui, ela tá bem complexa, tá? Vamos entender melhor isso aqui. O que mais que vem para touro aqui? Ó, 9 de espadas, tem uma ansiedade, tem uma preocupação aqui. Por mais que são cartas muito bonitas aqui, no fundo disso existe uma preocupação muito grande com essa história, porque ela traz sofrimento, alguma coisa, alguém sofre aqui, e é muito pelo comportamento do outro, tá? As pessoas estão aqui em adiantamentos diferentes, em pontos diferentes. O que a gente está falando aqui para touro? 4 de espadas, os enamorados novamente, observação, acolhimento, análise, né? 6 de copas novamente, gente, sério, 3 vezes o 6 de copas, que loucura, tá? Existe aqui um sentimento muito genuíno, muito puro, muito. A estrela novamente, é uma conexão de almas, não tem muito o que falar não. O amor, ele prevalece aqui entre vocês, os laços de vocês são muito grandes, tá, gente? Eu não gosto de falar em chama gêmea, alma gêmea, essas coisas, porque a interpretação, ela não é bem assim, né? Porque, né, às vezes a gente acaba romantizando, né, que tudo é alma gêmea, né, a gente sempre acha que a próxima pessoa é minha alma gêmea pela conexão que existe, não é bem assim a coisa, então tem que ter um pouco de responsabilidade até no que eu tô falando. Vocês notam que assim, que a minha voz, a minha fala, ela tá um pouco contida, né, não tá fluida, porque justamente eu tô buscando as palavras exatas para não trazer a questão da ilusão aqui para vocês, e existe a ilusão aqui, tá? Por mais que eu sinto aqui que existe uma conexão entre duas pessoas que se amam, que se gostam, que têm sentimentos, tá? O tarô, ele aconselha a que tu observe, que tu analise as atitudes dessa pessoa. Existe uma questão aqui de entender as atitudes dessa pessoa. Que existe aqui, dá pra ver, existe ciúme, isso não tá te fazendo bem, né? Isso realmente, ciúme, apego, uma dependência emocional aqui também para algumas pessoas, tá? Isso precisa ser cuidado, controlado ou entendido aqui de uma forma diferente, tá?
Eu acho que a grande mensagem desse jogo aqui é, ok, existe uma conexão, existe o sentimento, né, genuíno entre vocês, mas eu acredito que cada um tá num ponto de entendimento da vida hoje que não tá conseguindo, vocês não estão conseguindo encontrar esse caminho do meio, que é o que a justiça vem falando, o caminho do meio, entende? Por quê? Porque existe alguém aqui que tenta coordenar, que comanda, que é, eu acho que um pouco mais possessivo, que tem ciúmes. Isso eu acredito que é o ponto que precisa ser melhorado para essa conexão andar fluida, tá? E aí, por isso a escolha. Porque tem alguém aqui observando, analisando, refletindo se isso vale a pena ou não seguir. Por mais que exista essa conexão. Essa relação, ela vem aqui para curar alguma coisa em alguém, para fazer com que a pessoa se valorize. O ponto todo é isso aqui, porque com esse 9 de ouros, é como se tu olhasse assim e falasse, não, peraí, eu preciso me colocar em primeiro lugar. Então aqui pode ser o maior ganho dessa leitura esse, tá? A tua autovalorização. Entendeu? Eu acredito que não dá assim para se submeter a tudo, porque existe uma conexão, um sentimento muito profundo, porque aqui são assim, ó, pessoas que se conectam pelo pensamento, por telepatia, tá? É uma conexão muito forte, tá? O maior ganho aqui realmente é essa questão de se valorizar, tá? De entender aqui que nem tudo, né, romantizar tudo. Bom, se essa leitura tá ressoando contigo, deixa teu like, te inscreva no canal, tá? Canais oficiais da Luar Holísticos aqui embaixo, cuidado com perfis fake, lá no TikTok, tá? Tem um perfil fake. A Luar não tem intermediários, então se quiser uma leitura particular, aqui tá embaixo o link no meu WhatsApp, tu vai falar comigo, tá? Vou mandar áudio pra ti, com a minha voz, tudo isso. Cuidado, tá, gente? E deixa o like, porque os signos que mais interagem têm leituras bônus, né? Toda semana. Então, se tu é o signo aí que nessa semana vai, assim, né, ter bastante visualizações aqui, a tendência é que vocês ganhem leituras bônus, tá? É assim que eu faço, não é game, não é disputa, não é nada disso. É muito para ajudar o canal, né? E para que as pessoas também ganhem, né, leituras extras, tá bom? Renovação. Tá? Renovação. O que acontece? Com esse 9 de ouros aqui, eu acredito que existe um entendimento sobre essa história. Então, por isso que vem a renovação. É uma mulher em erupção aqui, um vulcão, né? Então, nem tudo precisa aqui ser mantido da mesma forma. Entende? Existe alguém aqui que vai... Não fala em partida aqui, mas que está olhando as situações de uma forma diferente, começou a perceber já. Tá? As energias precisam ser renovadas, ciclos encerrados para que outros se iniciem, com vigor e vitalidade. Acredite, aceite com gratidão as mudanças que o universo te propõe. Então, assim, essa renovação eu vejo que acontece dentro desta relação, não é que tu vai sair dessa relação e ir para outra. Não, porque essas pessoas aqui que eu tô falando são muito ligadas. Existe uma renovação e um entendimento sobre as dificuldades desse relacionamento dentro desse relacionamento. É isso que eu vejo aqui. Uma renovação nesta relação, tá? Uma pessoa já está despertando aqui que tem alguma coisa que não está batendo muito. Eu acredito que a partir desta leitura começa, desse ponto aqui que a leitura está trazendo, existe uma mudança, uma dinâmica diferente aqui neste relacionamento, tá? Vamos lá. Tudo tem o tempo certo para acontecer. Você não está atrasado nem adiantado. Perceba que a natureza tem o tempo necessário para que uma flor possa desabrochar.
Ela não pula as etapas. Tranquilize seu coração. Tudo está acontecendo da melhor e mais elevada maneira. E os seus aprendizados estão levando exatamente para onde tanto deseja. Sinta sua energia de amor envolvendo todo o seu corpo e todas as células neste momento. Bom, Touro, eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, que eu possa ter trazido um entendimento para vocês, tá? Acredito que essa leitura aqui é uma continuidade de algumas outras. E se tu quiser uma leitura particular para entender melhor isso aqui, a gente pode abrir na tua energia. Tá bom, meus queridos? Gratidão, até mais.